Então, os desafios técnicos aí e riscos da computação em nuvem, né? A gente sabe que computação em nuvem ela está em evidência, está sendo utilizada cada dia mais pelas empresas, mas você tem alguns desafios e riscos aí para a adoção da computação em nuvem, né? E quais que são esses principais desafios aí hoje mapeados? Um deles é a falta de interoperabilidade e aprisionamento na nuvem. Então, os provedores hoje são integrados verticalmente, ou seja, toda a parte de serviços deles tem uma integração desde uma criação de máquina virtual, a parte do provisionamento, redes e por aí vai. Então, você tem uma limitação na escolha aí da plataforma. Você não consegue, às vezes, moldar a plataforma de nuvem, seja ela pública ou privada, da melhor forma possível. A gente sabe que com o OpenStack, que é a nuvem privada, você consegue ainda moldar, escolher a melhor forma aí de se utilizar ele com os modos que ele existe, tá? Mas a nuvem pública ela é mais complexa, você acessa aquela dashboard ali do ambiente, ele já tem disponibilizado para você as aplicações e os serviços, né? E a partir dali você provisiona de acordo com o que eles têm hoje. Então você tem um aprisionamento dentro daquele modelo aí. Não que você não consiga depois, às vezes, migrar ou integrar com outra nuvem. Você consegue fazer isso. Mas dentro da plataforma você não consegue mudar o que já existe ali, tá? Então os serviços já estão bem moldados e integres para você, tá? Eles entregam para você de uma forma já moldada. Tem a questão de incompatibilidade entre as aplicações. Quando a gente fala em compatibilidade entre as aplicações, são as aplicações de nuvem que muitas vezes são incompatíveis com os aplicativos legados, os aplicativos que a gente usa no nosso ambiente. Então, quando você faz uma mudança para a nuvem, nem sempre as suas aplicações são moldadas, são compatíveis com o que existe na nuvem. Então, esse aí acontece muito o caso de ou haver uma migração para as aplicações e aplicativos que existem na nuvem, ou até mesmo criação do ambiente do zero, como infraestrutura, como serviço, para poder migrar esses aplicativos legados para lá. Tem também as dificuldades em obedecer às normas regulatórias. Então, tem algumas empresas, a gente já conversou isso anteriormente, que tem dificuldade em manter algumas normas regulatórias estando na nuvem, né? Então a regulação ela vai limitar o uso da nuvem para alguns ambientes. Então tem empresa que não consegue subir para a nuvem ou seu ambiente por completo ou parte dele devido a normas regulatórias. E a solução aí da utilização costuma ser a nuvem privada. Aí a conversa que a gente já teve anteriormente de você, ao invés de utilizar recurso da nuvem pública e deixar de usar recurso seu local, você acaba tendo um custo maior para agregar a solução de nuvem privada dentro do seu ambiente, ao invés de tirar isso do seu ambiente aí produtivo, né? E a questão de segurança inadequada, né? Então, a maioria das vezes é o que a gente chama de gargalo para adoção aí. Então, segurança sempre tem que ser visto em primeiro lugar aí para adotar a nuvem, tá? Segurança, nós vamos falar mais à frente aqui, não é simplesmente a segurança, é toda por conta do provedor de nuvem, tá? A gente também tem alguns pontos aí que tem que ficar de olho e cuidar para ter uma maior segurança aí na nuvem, seja ela pública, privada ou até uma nuvem híbrida, tá ok? Então, o foco nessa conexão da TI aí ao negócio acaba sendo o papel hoje dos decisores de fazer essa conexão da TI com o negócio, tá? Então, eu coloquei aqui que as decisões de nuvem estão sendo tomadas por gestores de negócio. Isso a cada dia que passa é mais uma realidade, tá? Então, quem está tomando as decisões de nuvem está passando a ser os gestores de negócio. Então, essa conexão da TI com o negócio está sendo feita por esses decisores. Então, quem toma as decisões a respeito da computação em nuvem? Isso em 2002 foi feita uma pesquisa, 2012 foi feita uma pesquisa onde 45% das decisões eram tomadas pelos gestores de negócio,
tá? Isso já aumentou bem mais. 46% era por executivos da área de tecnologia, tá? Os diretores, gestores de TI que tomavam as decisões na época, e 8% da terceira parte. Quem fez essa pesquisa foi a Capgemini, eu deixei até o link também, quem quiser ver o documento completo. Isso mudou muito. Hoje a grande parte das decisões são tomadas pelos gestores de negócio para adoção à nuvem, tá? Então isso vem crescendo a cada dia. E isso é bom, porque os gestores de negócios tendo essa visão de migração para a nuvem juntamente com a equipe de TI, você acaba fazendo o que a gente tinha falado, de trazer a área técnica, a área de tecnologia mais para a área de negócio, né? Então eu consigo aí ter uma integração maior com a área de TI juntamente ao negócio, tá ok? Além disso, temos os desafios, né? Alguns desafios, que é a comunicação dos altos níveis de quando se dará a integração. Então, os gestores aí têm que ser comunicados quando que vai ser dada essa integração. Então, tem que ter essa sinergia por parte dos altos níveis de direção, juntamente com a equipe de TI, né? E para os líderes técnicos, os desafios técnicos aí devem ser vencidos pelos provedores de nuvem em concordância com o CIO da empresa. Então, os provedores de nuvem sempre buscam tentar ouvir um pouco o CIO das empresas que estão utilizando os serviços deles, até para entender melhor quais são as necessidades, quais são os desafios técnicos que estão ocorrendo aí, tá? Até uma empresa grande igual a própria Vivo, Microsoft e a AWS busca ouvir mais seus clientes, os seus CIO, os CIOs das empresas, para poder melhorar a cada dia mais aí o seu portfólio de serviços de cloud, tá? Os projetos de adoção de computação em nuvem têm os mesmos benefícios e riscos de qualquer outro projeto, tá? Você tem benefícios e riscos associados, e o risco ele é variável de acordo com a característica do projeto. Como quem já trabalhou com projeto sabe que depende do projeto que está sendo feito, você vai ter um risco X ou um risco Y. Então, a adoção em nuvem tem que ser tratada como um projeto igual a qualquer outro, tá? A gente que tem que trabalhar dessa forma e atuar de forma proativa a mitigar os riscos aí e ter maior benefício com essa adoção à nuvem. Então, para cada empresa vai ser moldado de uma forma, ok? Então, tem alguns cuidados aí que foram sugeridos pelo Gartner na adoção à nuvem, tá? Alguns deles aqui eu coloquei aqui para vocês, que é saber como é feito o acesso dos usuários. Então, você tem que identificar como é que é feito esse acesso, a questão de segurança de acesso aos usuários. Se você não vai ter tanto risco aí adotando aquele provedor de nuvem, tá? Saber como é que esse provedor obedece às normas de regulação. Então, a gente falou aí no tópico passado sobre as empresas que fazem essa regulação, né? Igual o próprio nicho que a gente tinha falado. Então tem que entender como é que o provedor obedece essas normas, buscar entender isso melhor. Não é simplesmente adotar a nuvem, colocar meu ambiente todo na nuvem dessa empresa e eu não sei nem se o cara adota alguma norma, né? Se ele mantém alguma norma, se eu estou coberto por isso para não ter maiores problemas. A gente fala de saber onde se localizam os dados, nesse caso aqui nem sempre a gente vai conseguir saber certamente, então acaba que isso cai um pouco por terra, mas você tem a possibilidade de saber a gama de data centers que a empresa tem, né? Então, de acordo com o seu provisionamento do seu ambiente na nuvem, você tem possibilidade de saber em qual país está e ter uma gama de informação da replicação do seu ambiente nesses data centers. Então nem sempre você vai conseguir saber onde certamente que está localizado os seus dados. Mas se você está coberto pela parte de segurança e normas de regulação, você tem uma maior segurança quanto a isso, tá? Saber como é que os dados são agregados dentro do provedor de nuvem, tá? Saber como é que esses dados são recuperados. Então não adianta você manter seu ambiente na nuvem e não procurar saber
Se caso você tiver um problema, o seu ambiente cair lá dentro, como é que vai ser recuperado esses dados? Será que você vai ter possibilidade de recuperar os dados? Será que a empresa vai recuperar esses dados e você vai ter menor dor de cabeça? Isso também é uma questão a ser verificada. Saber como é feito o suporte. Então, às vezes a gente vê aí na internet provedores que não tão conhecidos que tá te dispondo de nuvem e você não tem um suporte legal, você não sabe como é que funcionam as normas de regulação, você não sabe a questão de segurança, tá? Como é que funciona por trás, então tem que se tomar cuidado quanto a isso. Quando eu falo dos provedores de nuvem, pessoal, não fiquem bitolados nos principais players que a gente costuma falar aqui. Existem provedores aqui de fora do país que são menores e provêm nuvem. É bom ou ruim? Tem que testar. Né? Se você quer conhecer um provedor de nuvem menor, que às vezes você acha que está com um valor melhor, pega esses passos aqui e busca entender um pouco mais sobre o provedor de nuvem, tá? Busca entender o que ele está te provendo aí por trás para poder você implantar o seu ambiente de nuvem lá nessa nuvem pública dele, tá? E entender a viabilidade do provedor no longo prazo. Será que vai ser viável a longo prazo manter nesse provedor? Né? Então você tem que tomar bastante cuidado com relação a isso tudo aí. O Gartner já te deu alguns passos para poder iniciar aí na adoção do ambiente de nuvem. Então hoje a gente tem uma diferenciação do ambiente de nuvem com o ambiente tradicional, né? O ambiente tradicional ele é voltado em equipamentos, já o ambiente nuvem é voltado a um serviço, né? Aos serviços que ele te provê. Então você não vai atuar diretamente com os equipamentos físicos mais. Você vai atuar com os serviços que ele está te provendo em cima de uma estrutura de equipamentos. E dentro disso, você tem o SLA, que faz a interface entre os provedores e as organizações. Que é o CLA, que é o Service Level Agreement, né, que é a parte de tempo de atendimento. Então, o ambiente de adoção em nuvem, ele costuma você ter um SLA ou menor ou maior, dependendo da empresa, e você tem que entender isso de tal forma para verificar se o seu ambiente tradicional ele vai te prover um SLA melhor ou pior que o ambiente de nuvem. Então é outra questão aí que tem que se verificar na adoção da nuvem, tá? Então existem os riscos legais aí que podem ocorrer caso um provedor de nuvem limite suas responsabilidades no SLA com o cliente. Então você pode ter alguns riscos que pode ocorrer com o provedor, mas você tem que entender o contrato e ver até onde você pode reclamar a respeito desses problemas que podem ocorrer aí, né, na questão de SLA juntamente com você, né, do provedor com você que é o cliente, tá? Então a nuvem pública ela vai te trazer, pode trazer alguns riscos que você às vezes não vê isso por trás, tá? Ou melhor, isso à sua frente, né? Então, na parte, o que está funcionando por trás ali, a nuvem pública pode trazer alguns riscos que você não tem acesso. Então, esse é um dos motivos de você entender o SLA, entender o contrato que você tem com o provedor para não correr riscos. Então, na nuvem pública, você pode ter provedores de serviços terceirizados. Então, eu tenho o meu provedor de nuvem e os serviços que são repassados para a nuvem pública, para repassar para nós clientes, eles são terceirizados. Então a gente tem que cobrar isso do meu provedor de serviços, não ter um problema com relação a isso. Fornecedores de infraestrutura. Então muitas vezes eu tenho a minha nuvem pública, que ela tem um player, e por trás disso eu tenho a parte de infraestrutura, que não, às vezes não é desse player. Mas você tem que tentar entender melhor se a empresa te mostrar isso, igual o caso da Vivo mesmo. A Vivo ela tem a sua nuvem pública Vivo Open Cloud, mas por trás o seu fornecedor de infraestrutura é a Huawei, que é chinesa. Então eles são parceiros, eu entendo melhor o que está acontecendo ali por trás, eu tenho a possibilidade de ter contato com esses caras. Né? Então é procurar entender se a empresa vai te resguardar de algum problema quanto a isso. E funcionários, né? A gente sabe que o elo mais fraco na parte de segurança é o homem, é o ser humano, né?
somos nós. Então, funcionários podem ter problema. A gente sabe creio eu que a grande maioria busca trabalhar de uma forma correta, né? Mas há pessoas profissionais no nosso meio que podem tá agindo de forma antiética, principalmente na nuvem pública, e pode trazer problema aí para os clientes. Então, se ocorrer algo desse tipo, será que a nuvem pública, o provedor de nuvem, ele vai cuidar disso para você? Ele vai te ressarcir de alguma forma? Né? Então a TI hoje ela tem um menor controle sobre essas áreas. Quando você está com a nuvem privada, não. Você tem acesso aos provedores de serviço que é terceiro, se existir ou não. Você sabe que é a sua TI que está cuidando. A parte de infraestrutura, a sua TI cuida e o hardware também. Você sabe de onde que está vindo. E os funcionários são internos. Então você tem um maior controle. Saindo disso para a nuvem pública, você já não tem esse controle. Então você tem que ter um acordo de SLA bacana aí com o seu provedor de nuvem para não correr riscos, ok? E como é que você faz a mitigação desses riscos aí? Aí entra naqueles passos tópicos que eu tinha falado no início lá no do nosso módulo, né? Para mitigação dos riscos, você tem que cuidar da parte de armazenamento, desempenho, integração de dados e a segurança. E agora a gente vai entrar em cada ponto desse aí. Vamos entrar para a primeira mitigação, forma de mitigação de riscos aí, que é o armazenamento, né? Então essa é a primeira forma de se mitigar riscos. Eu estava falando de segurança lá atrás e eu falei, ó, a segurança na nuvem pública, quem vai cuidar é o provedor do serviço de nuvem. A outra parte vem de você. Você tem que cuidar dessa segurança e também cuidar do seu ambiente de armazenamento e tudo mais para não ter maior problema. Então, como é que é feito isso? Quando a gente fala de armazenamento, a gente fala de controle de acesso. Né? Quem tem acesso aos meus dados, quem pode acessar, quem pode fazer download ou upload de dados para a nuvem ou trazer para o ambiente. Então, como é que a gente faz isso? Com o uso das listas de controle de acesso, que a gente chama de ACL, que é com elas que você vai dar permissão ou por usuário ou por grupo. Então, um gestor X precisa de ter acesso nos dados de, um, de, um, de armazenamento na nuvem de uma outra área. Você tem que cuidar, a sua TI tem que cuidar dessas listas de controle de acesso, essas permissões, tá? Os grupos que podem ter acesso ou não. Então o provedor de nuvem ele te provê isso, ferramentas para isso, tá? A parte de upload e download de dados para o armazenamento na nuvem. Você tem o que a gente chama de SSL, que é a camada segura de socket, que é o que a gente chama do HTTPS, né? Quando você entra no site lá, digita HTTPS, dois pontos, barra, barra, você sabe que é um site seguro, né? E tem um certificado ali que tem que ser válido, né? Então, esse tráfego de dados seu, da sua empresa para a nuvem, da nuvem de volta para a sua empresa, tem que ser em protocolo HTTPS, tem que ser algo seguro, com certificado válido, tá? Então, ficar de olho nisso também. A questão de criptografia de dados. Então, a maioria dos provedores de nuvem pública hoje te dá essa opção de criptografia de dados, que a gente chama de Server-Side Encryption, que é o SSE. Então, exemplo aí, tem nuvem que você consegue lá na sua área de armazenamento. Quando eu digo armazenamento, pode ser armazenamento de dados, a sua máquina, o seu servidor virtual que está lá. Você tem o disco dela, você consegue mandar criptografar com um clique. Tá? Você seleciona a opção, ele criptografa os dados para evitar esse tipo de problema, do cara tentar fazer o download do disco e abrir seus dados e ter acesso a tudo. Tá? Quem não quem está acessando de forma indevida, tá ok? Obtenção dos logs de solicitação, então é um monitoramento, né? Então tenho tudo que é feito na nuvem, eu tenho os logs de monitoramento, então ativar esses logs de monitoramento, caso não esteja ativo, ou se é ativo automaticamente, melhor ainda. Então se eu sei que foi removido algo que foi acessado, alguém acessou de forma indevida, eu consigo rastrear, eu tenho rastreabilidade quanto a isso. Então eu consigo me resguardar nesse ponto também. E soluções de recuperação de desastres automaticamente. Então se eu tenho o meu ambiente lá,
eu montei uma infraestrutura de recuperação de desastre, vamos dizer, backup, solução de desastre, recovery, recuperação em caso de falha. Então, a sua provedora vai te prover a parte dela, se caso ela tiver algum problema na parte física dela, mas você também tem que cuidar disso, caso você faça algo de errado no seu ambiente, dê algum problema, e você precisa de retornar com o ambiente anterior. Então tem que se tomar cuidado com isso também, tá? Então essa é a parte de armazenamento. Entrando na parte de desempenho, a gente fala muito da questão de latência de dados, né? Baixa latência de dados que a gente busca. É o quê? É você ter acesso aos dados de uma forma rápida, mesmo não estando dentro do seu ambiente. A gente sabe que você estando com os servidores dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa, da sua casa, que a gente fala, né? A gente costuma falar, é muito mais rápido o acesso. Você tem uma latência menor, o tempo de acesso é menor. Quando vai para a nuvem, você tem que tentar mitigar um pouco esse problema, que é a questão de latência de acesso aos dados. Uma delas é a questão da utilização dos discos que a gente chama de SSD, né, que são discos de menor tempo de resposta, são mais rápidos e hoje já é ofertado pelos provedores de nuvem. Então, para quem é da área de infraestrutura, aí, você tinha um modelo de discos que não era o SSD, que era o SATA, que a gente chama de disco mecânico, né? Que você tem um disco ali dentro do HD e ele tem uma agulha como se fosse um leitor de. Quem pegou os discos de música antigamente tinha essa agulha, né? Então hoje o SSD ele é eletrônico, é um disco eletrônico. Então você tem uma maior velocidade aí, você tem um menor tempo de resposta. Então os provedores já te ofertam esses discos, mas tem um custo. Então, para utilizar discos SSD, você tem um custo. Será que o seu servidor tem a necessidade de usar SSD? Você tem que olhar isso também. Às vezes, se você não está trafegando dados de uma forma online, como banco de dados, né, dependendo do tamanho da sua estrutura de banco de dados, você não tem necessidade de discos SSD. Então, você tem que entender bem isso aí para poder utilizar ou não. As redes de distribuição em nuvem, então a gente fala dos links de internet aí também, tá? É, a gente tem que preocupar com a questão de link. A cada vez que você vai mandando um ambiente seu para a nuvem, né? E tirando do seu ambiente on-premise, seu ambiente local, você tem que ver essa questão da latência dos links de internet. Será que hoje a internet que você tem, com a velocidade que ela tem hoje, de download e upload, vai atender com o ambiente seu todo na nuvem, conectado aqui com a sua empresa? Então você tem que ficar à frente, tomar cuidado com relação a isso também. E a questão de atualizações que eu coloquei ali. Eu tenho os updates, né, que a gente fala que são as atualizações de segurança dos servidores, principalmente máquinas Windows, tá, Microsoft. Você tem necessidade de updates. Será que o provedor consegue te prover uma menor latência sem necessidade de você ficar enviando para o provedor essas atualizações? Então isso aí é outra questão também a ser vista. O cache de memória, que é o armazenamento na memória que a gente chama do próprio provedor de nuvem, armazenamento localmente, para evitar problema de você ter que ficar trafegando dados no seu link de internet e onerando ele também. E para aplicativos é o balanceamento de cargas, né? Que é o que a gente já chamou do auto-scale, do scale-out, né? Então a parte de escalar seus aplicativos aí vai te trazer uma baixa latência aí dos dados e um maior tempo de resposta. Então tem a questão também da verificação da saúde de forma automática. Então a sua estrutura de aplicativos na nuvem, ela te dispõe de uma validação da disponibilidade para evitar falhas. Se ocorrer falha, ele vai te informar. Então você tem que ter todo esse cuidado aí com a questão de desempenho, ok? Outra parte que a gente tinha falado é a integração de dados. Aí a gente já fala de dados, de banco de dados mesmo, né? Do banco de dados gerenciado. Então, os provedores de nuvem já te entrega a possibilidade de utilizar na nuvem bancos de dados gerenciado como PaaS, né? Como plataforma, como serviço. Então, eles te dão essa possibilidade.
Então você tem que ficar de olho a questão de alta disponibilidade desses dados, né? Então eu consigo ter uma alta disponibilidade dos dados, acabar com as tarefas rotineiras de ficar configurando alta disponibilidade. Então o provedor ele já tem possibilidade de prover isso, tá? Fim das tarefas rotineiras, né? Você deixa de preocupar com isso. Replicação dos dados. Eu coloquei banco de dados relacionais, mas são as aplicações de banco de dados que armazenam esses dados das suas aplicações. Você tem a possibilidade de fazer hoje escalabilidade horizontal, tá? Tem a escalabilidade vertical e horizontal que a gente já falou anteriormente. A réplica de leitura, então a configuração mais rápida de ter cópia desses dados em áreas diferentes. Então eu dei um exemplo aqui só no desenho para mostrar para vocês, explicar aqui rapidinho. Então a questão de escalabilidade, de alta disponibilidade, eu tenho um banco de dados em uma máquina e um banco de dados em outra máquina na minha nuvem. Eu tenho a possibilidade de ter uma alta disponibilidade no seguinte: se uma máquina virtual minha com o meu banco de dados para, essa aqui desliga, a secundária vai assumir automaticamente, sem impacto para o meu cliente final, sem impacto para quem está acessando a minha aplicação. Tá? Então isso seria a alta disponibilidade. Okay? E a replicação de dados é eu ter, aqui seria o usuário que está acessando o site, e dentro da nuvem eu tenho a minha aplicação em produção. Vamos dar um exemplo no Brasil, né, em São Paulo, e eu tenho um data center replicado em outra região, seja ela no próprio Brasil ou outro lugar do mundo. Então, se eu tiver algum problema de um lado, o outro lado vai subir. A parte de replicação você tem um pouco de, a que a gente chama de delay, né? Que é se parar você tem alguns segundos de diferenciação de acesso, pode dar alguma parada, mas é coisa bem pequena, quase que imperceptível, tá? Então tem a questão de fazer alta disponibilidade na minha região única mesmo, ou fora dela. Então sobe mais rápido se der algum problema, e a replicação, tá ok? Então tem essa questão aí também a ser feita. Deixa eu tirar o apontador a laser. E aí a gente entra depois disso tudo na última parte, que é a parte de segurança. Então, como eu falei lá para trás, desde o início, a gente sempre vai estar falando de segurança quando falar de nuvem. Tá? Segurança é uma coisa muito séria dentro das questões de nuvem. E para falar de segurança, a gente tem os pilares de segurança da informação. Tá? Então, segue-se um padrão relacionado à segurança dos pilares para manter essa segurança das informações. Tá? A primeira dela é a confidencialidade, né? Que ela tem relação a limitar o acesso da informação somente às pessoas às entidades legítimas que a gente fala, né? Aquelas que estão autorizadas pelo proprietário da informação. Então eu estou trafegando dados aí na minha nuvem, só fulano, ciclano e beltrano têm acesso. Os demais não podem ter acesso. Então tem a questão de confidencialidade aí na segurança. Tem a integridade, que é a garantia da informação manipulada e que nós vamos manter as características originais. A gente inclui o controle de mudança, garantia do seu ciclo de vida. Então, a integridade dos dados é muito importante dentro da segurança, tá? Evitar que ela tenha problema nesse tráfego aí. A disponibilidade, então estou garantindo que ela vai estar sempre disponível a minha informação, os meus dados lá, de uso legítimo, né? Sem paradas. Então a nuvem ela também vai tentar te prover isso, vai te prover isso. A autenticidade dos dados, que é a garantia da informação que ela é proveniente da fonte que foi anunciada, né? E que não teve mutação aí nesse tráfego, nesse processo. Então, se eu estou trafegando dados do meu ambiente para a nuvem, eu tenho que ter a garantia da autenticidade dela. Não teve mudança nenhuma nos meus dados, que saiu daqui e foi para a nuvem. Tá? E o último é que a gente chama de não repúdio, que é a impossibilidade de negar a autoria em relação a uma transação anteriormente feita. Tá? Então, eu não consigo negar a autoria dessa transação. Então, eu tenho certeza, foi feito por fulano, lá na nuvem eu tenho certeza que foi feito por ele também, não foi alterado por ninguém. Tá?
Então, esses são os pilares hoje da segurança da informação. A confidencialidade, integridade e disponibilidade são os pilares mais falados. Não se costuma o pessoal falar muito de autenticidade não repúdio, que ele fica mais em, em back-end aí da parte de segurança da informação. Eu costumo falar dos 5 que você agrega todos os pontos, né? E qual que é os aspectos chave hoje na segurança da informação relacionado a alguns pontos? Gerenciamento de identidade e controle de acesso, que a gente falou. A gente tem um ambiente distribuído na nuvem, então a gente tem a necessidade de ter um gerenciamento de identidade de controle de acesso, que eu falei das ACLs lá atrás, tá? No caso de necessidade de serviços de gerenciamento de segurança, você tem os serviços de identidade com delegação de direito administrativo, ou seja, um usuário X tem necessidade de um direito, de um acesso a uma pasta, ele vai ter acesso só àquela pasta, tá? E eu consigo fazer esse gerenciamento de conta individual dentro do meu domínio. Dentro do domínio, a gente fala hoje na Sysmap, né? Você tem o seu usuário, você tem seu acesso e acesso somente àquelas pastas que você tem direito. Tá? Então, na nuvem eu tenho essa possibilidade também desse controle. O acesso a diferentes níveis de serviço, que a gente já falou do single sign-on, né? Eu tenho um único usuário que eu vou acessar o meu ambiente da empresa e ele vai me dar acesso a todos os ambientes na nuvem que eu tenho direito, né? De acordo com a parte de gerenciamento de identidade e controle de acesso. Então eu tenho uma federação do domínio, ou seja, o meu ambiente on-premise ele está integrado com o ambiente nuvem de tal forma que eu com um único usuário eu tenho acesso a tudo que eu preciso, tá? E um exemplo que eu dei aqui para implantação de aplicações de cartão de crédito é a utilização de normas. No exemplo aqui é o PCI DSS nível 1, para implementação de nuvem. Então, implementação de aplicações, se você tiver necessidade de normas, você vai buscar qual que é a norma que mais se adequa para o seu ambiente de nuvem e vai verificar se a nuvem, o provedor de nuvem, está dentro dessa regulamentação dessas normas aí.